E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro, acolhendo vocês com amor para começarmos mais uma leitura de runas, que vai ter acompanhamento também de arcano do tarô, nos trazendo inspirações. E o tema de hoje é Você vai virar a chave. Então, é uma leitura que vai dar muita percepção quanto ao que está acontecendo, para você entender, saber como lidar com as questões, com os problemas, ter revelações, e é uma energia muito forte que está nos acompanhando nessa atividade de hoje para impulsionar a vida, para virar a chave mesmo, para a gente conectar mais amor, mais prosperidade, mais saúde, mais tudo de bom aí para os caminhos. Então, geralmente eu faço 3 aberturas por aqui, hoje serão 2. Vem comigo então, junto com a sua intuição para fazer a escolha. Opção 1, quartzo azul. Opção 2, raulita branca. Pausa o vídeo caso você queira se concentrar. Se você já se definiu, então se inscreve no canal, entra aqui para a turma, deixa o seu like, trazendo uma energia positiva para a abertura dos trabalhos. Vamos hypar o vídeo e vamos que vamos. Tempo para cada pedrinha tá aí abaixo na descrição. Se a sua for a azul, que é a primeira, já fica comigo, tá? Se a sua escolha for a branca, você pode olhar o tempo aí e ir direto para a sua leitura também, tá? Então, virando a chave, hein? Começando no tarô aqui a nossa conversa. O arcano que se abre a você é o arcano dos enamorados, momento de escolher na vida, de seguir os seus sentimentos, fazer valer o que você quer de verdade. Esse arcano sempre vai te mostrar em alguma encruzilhada da vida, em um momento onde você talvez sinta uma dificuldade de compreender para que lado você vai, se é para cá ou se é para lá. E qual é a grande dica desse arcano? Você conectar o seu sentimento para poder seguir, porque isso representa a sua verdade. Não é sobre vai dar certo, vai dar errado, é sobre o que você quer. É o que você sente querer de verdade. E aí, bancar a sua escolha e perseguir a sua realização, né? Você no seu pleno direito de ser feliz, se escolhendo, se priorizando, sabe? Então, a hora de você trabalhar esse sentido de escolher para a vida, de tomar decisão com base no que você quer de verdade e não com o que parece que vai servir melhor, com o que talvez vai agradar alguém, ou, vou ficar com essa opção porque aí sabe como é que é, né? Ninguém me perturba, ninguém vem me questionar. Mas a questão é, isso é o que você quer ou não? Porque se não for, não serve, tá? Então, é um arcano que mostra o momento para você de escolher na vida, de tomar decisão e conectar a força do seu sentimento para isso. Não tem erro. Você vai perceber que não tem erro, porque o que você quer, você sabe. Mas ocorre que você cai em dúvida por não acreditar no próprio caminho, por duvidar de si, por não saber se vai dar certo, sabe? Um monte de medos e preocupações que a gente coloca, né? O quanto a gente acaba se boicotando e a gente dificulta a vida. É isso que acontece, né? Então, sabe o que você está precisando? Transformar a dúvida em certeza. Portanto, afirma isso comigo aí nos comentários. Eu transformo dúvida em certeza. E aí pronto, vai ser só você conseguir conectar o seu sentimento, o que você quer, você sabe. Tá aí te esperando a sua melhor escolha, a sua melhor tomada de decisão, você no seu caminho correto, aquele que mais condiz com você, tá? Enamorados. Um arcano que traz, sem dúvida também, força de sentimento para a sua vida e oportunidades. Se você tem escolhas, é porque você tem oportunidades, é porque você sabe que tem caminhos, né? Trata-se de você se firmar naquilo que entende ser o seu. Para isso, conecta aí a sua força emocional, tá bom? Vamos lançar as runas. Que o oráculo traga boas revelações, que o oráculo traga luz, traga orientações necessárias, que nos dê mais força para caminhar, que assim seja. A pedra te representa,
no campo de jogo. Aqui você escolheu o quartzo azul, tá? E eu tô percebendo para você aqui que é um momento de grandes colheitas na sua vida. E isso corresponde a suas decisões. O quanto você se prioriza, o quanto você escolhe, o quanto você se coloca no seu caminho, banca as suas escolhas. A gente tem a runa da colheita pertinho de você aqui, com essa runa de renascimento, de crescimento, de renovação para a vida, de fertilidade, de oportunidades no seu caminho. Então é hora de você realmente viver coisas muito boas, tá? Só que veja que essa runa tá assim um pouquinho, né, oprimida por outra que caiu por cima dela. Isso significa o quê? Talvez um pouco dessa sua hesitação em viver do seu jeito, em fazer o que você gosta, preocupação com o que vão pensar, com o que vão dizer. O quanto, se você perceber aqui comigo, o quanto acontece com você de você acabar escolhendo pensando no todo. E aí, quando é a vez dos outros, o que os outros fazem? Escolhe pensando só em si mesmos. Não é isso que acontece? E você fica ali sempre meio na saudade, sempre esperando mais de alguém, porque quando você precisa escolher alguma coisa, você está sempre pensando nos outros. E na vez dos outros, eles só pensam neles mesmos, tá? Sabe? Então, isso tem a ver com você conectar exatamente a sua força emocional e não hesitar em viver o que você quer viver. Que aí vai facilitar essa energia aqui para que ela possa realmente florescer, tomar forma na sua vida. É o momento de você viver as suas colheitas, de você experimentar coisas boas. Tá na sua vez, tá no seu momento, sabe? E para isso, né, você precisa ter a sua presença de espírito e se colocar à frente e entender que ninguém vai querer que você viva se você não quiser antes de todo mundo. Tem que partir de você, não é sobre o que os outros acham, não é sobre a aprovação de alguém, se as pessoas acham legal o que você quer, é sobre o que você acha, sabe? É o que está aí dentro de você. Aqui no centro do jogo a gente tem a runa de abertura, caminhos abertos para você, uma nova fase, onde tudo flui, runa de movimento que está aqui, junto com essa que traz uma transformação para a sua vida, no sentido também de mostrar um divisor de águas. Olha a ideia de virar a chave aí, né? Você vai virar a chave, é o nosso tema. E para começar a fazer isso, perceba que essa leitura ela está te dando previsões, está revelando os caminhos e também está te trazendo ensinamentos de vida. Orientações, o papel de um oráculo é muito esse, orientar os caminhos diante do que nós estamos, o que nós precisamos perceber, como nós lidamos com os desafios para superá-los. Isso tudo é um oráculo, não é só a adivinhação, só o que vai acontecer, tá? O primeiro aspecto, então, para você virar essa chave é conectar o seu verdadeiro sentimento, para você fazer as suas escolhas, se priorizando, tá? Transformando dúvida em certeza. Você afirmou, você decretou comigo. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreve, coloca essa participação, tá? E essa runa que está aqui, ela aponta muito de uma situação de um divisor de águas na sua vida. É uma runa que fala de fechamento, de ciclos, tá? Para abertura de outros novos. Então você está assim no momento de transição e talvez isso te ajude a compreender por que tudo está parecendo muito solto na sua vida, sem definições. Porque é essa a ideia de quando a gente vive esses momentos de transição energética mesmo, com coisas que estão acontecendo, com ciclos que estão mudando. Então parece que tudo fica meio solto, a gente tem uma dificuldade de entender o que está rolando, acontece coisa estranha, sabe? É a energia dessa runa que vem causar um pouco disso, mas isso está vindo muito a calhar. Tá abrindo caminhos para você, tá movimentando, tá vindo movimentar o que andou parado, tá? Aqui nessa combinação eu ainda percebo muito do que pode ser um novo momento para você na vida amorosa, com um novo amor, literalmente, ou uma nova fase a dois. Se você tiver alguém para pensar, se você está mirando em alguém aí do seu passado, um ex, uma ex, a relação que está ali meia boca, uma nova fase com mais parceria aqui. E o desejo também se apresentando, né, para colocar aquela pimenta no caldeirão e as coisas, né, terem um desenrolar aí mais como deve ser. Percebo muito dessa energia de um clima a dois para você.
Leandro, tô encalhada, tô encalhado, não tá chovendo na minha horta, não tá rolando nada, será que tem alguém? Tá aí. Muito da ideia de um novo amor, tá? Mas se você realmente tem alguém nos seus pensamentos, se você tem um grande sentimento por alguém, mas de repente é aquela relação que está aí meio empacada, a gente percebe um movimento aqui importante na sua vida afetiva, com uma nova fase, tá? Só que vem uma dica muito especial para você que é de virada de chave também. Saber lidar com superações. Não ficar voltando para cutucar velhos assuntos não compensa. Saber fechar portas, saber deixar para lá, saber relevar, tá? Isso é essencial também, ok? Aqui, o que mais que a gente tem para você? Gente, olha, espiritualmente você está muito bem para viver esse momento de virada de chave, tá? Então, se é uma preocupação sua, né? Se tem um BO espiritual, se alguém fez alguma coisa, se tem magia, aqui no jogo não tem nada disso sendo mostrado para você, tá? Só que, assim, eu percebo exatamente essa situação de um divisor de águas e sendo muito importante você lidar com superações. Muito de decisão a ser tomada e que vem no Arcano 6 para você envolve isso, tá? Você saber viver desprendimento do passado. Essa runa aqui, ela traz muito de uma disrupção para os caminhos, onde a gente estava ali, fazendo os nossos planos, querendo viver de uma forma linear e planejando e o tempo certo para cada coisa, daqui a pouco acontece tudo diferente. Você fala, meu Deus, tá tudo louco isso aqui, o que tá rolando, o que tá pegando? Já falamos, né? Esse momento de mudança de ciclos, parece que tudo tá meio solto, as energias estão todas no ar, encontrando readequação, tá? E então é um papel que essa runa cumpre também, onde tudo parece escapar um pouco das nossas mãos, tá? Muita energia fora de controle, ou seja, já fica a grande dica aqui para você também. Não vai funcionar ser uma pessoa controladora, querer que tudo seja do seu jeito, tá? Há uma necessidade aqui de se adaptar às circunstâncias, de saber lidar com o inesperado. Dentro disso também vem oportunidade, sabe? Quando as coisas acontecem num tempo diferente que a gente estava imaginando, e pode ser num tempo mais curto, inclusive, do que o esperado, não somente um tempo mais longo. E é sobre a sua preparação para saber aproveitar a oportunidade, não ficar se demorando em experiências, né, de repente chatas do passado, onde a gente acaba se aprisionando, arrastando correntes ali com alguma coisa, sabe? Você estar aqui no aterramento, pensando no dia de hoje e para onde a vida aponta a partir de agora, sabendo deixar para trás algumas coisas, né? Saber viver desprendimentos vai te dar muita força para caminhar, tá? Eu sei que isso exige coragem, né? Algumas vezes a gente fica ali tentando salvar as situações exatamente como elas são, mas a transformação ela é uma condição da natureza, tudo se transforma. E a gente precisa de coragem também para viver esses processos. E é sobre a gente se permitir também, porque a gente pode se surpreender positivamente dentro disso. Essa é a runa que dá coragem no alinhamento com a que está no oposto dela aqui, exatamente para você viver esse processo, tá? De não querer ficar controlando tudo, de tentar manter tudo da sua forma o máximo possível. Eu digo para você, você vai gastar muita energia dessa maneira e não vai conseguir muito do que você quer agindo assim, tá? Então, entra no conceito de uma virada de chave para você também aprender a soltar, sabe? Vamos confiar na vida, vamos confiar nos caminhos, vamos fluir conforme as coisas estão se mostrando aqui, vamos dançar conforme a música e vai dar bom, tá? É o que tem aqui, muito desenhado para você, certo? Aqui a gente tem a informação, nessas runas que vem no cantinho, assim, muito do que andou parado na sua vida e parecendo impossível, tá? E não é um id impossível não, é a runa Issa, que é a runa do gelo, quando a gente está tomando um gelo ali, quando a coisa está empacada, enroscou, né? Tá no congelador, sabe? Então não tá rolando. E aí aquele sentimento que bate, poxa, eu quero tanto uma situação, mas sei lá, tá muito distante de mim, não tá dando nenhum sinal, nenhuma amostra de que pode acontecer, de que pode dar certo, seja profissionalmente, afetivamente, o que quer que seja, tá?
Essa runa que está ao lado da gás vem trazer uma esperança dentro dessa situação. Então você tem uma revelação aqui, nessa virada de chave, para entender que uma situação que você de repente já deu ou está dando como perdida na sua vida, na verdade era só uma questão de tempo, tá? E todo esse gelo que você andou tomando, toda uma espera em função de alguma coisa, está terminando. Você tem aqui o primeiro vislumbre desse gelo começar a derreter e te dar caminho para você ter exatamente o seu resultado que está aqui, ó. A gente começou falando disso. Você está no momento de viver colheitas, você não está num período de plantio, são colheitas para você agora, tá? Então tem resultado, tem coisa boa para você viver. Abra-se, né, à experiência da vida, conforme os caminhos vão se mostrando. Tem algum tipo de ruptura, sabe, para você promover, sim. Isso também tem a ver com a virada de chave. O que eu quero dizer com ruptura? Na forma de pensar, na forma de viver a vida, onde talvez você engessou perseguindo a realização de um sonho, de um objetivo. Às vezes a gente tem que entregar, confiar nos caminhos, deixar ser como tem que ser. Espiritualmente você está bem para isso, você está com uma energia muito legal aqui, como eu falei, para ter um novo amor, ou para, quem sabe, dentro dessa situação aqui que eu acabei de falar, essa runa não vem mostrar uma situação de distância emocional para você, de você num grande sentimento por alguém, mas a pessoa que não quer nada e de repente você achando que já era, olha, tem uma esperança dentro disso, tá? Aqui tem um caminho que se abre e que pode apontar para uma parceria que você tem buscado com alguém sem conseguir. Tem um favorecimento espiritual para isso, tem felicidade no seu nome, certo? Isso pode ter a ver com situações de justiça, de situação profissional também. Um currículo que você mandou e aí achou que não ia rolar, que ninguém te chamou, às vezes você deixou para lá, sabe, já começou a se conformar e não foi fácil porque você queria muito aquilo ali, não tem nada perdido aí. Uma prova de um concurso que você prestou, uma ação na justiça que você acha que não vai dar mais nada porque passou um tempão, tem vislumbres aqui, tá? E essa situação vai te surpreender também, entra muito no conceito do quanto você tem um resultado positivo aqui, em uma situação que envolveu uma grande espera na sua vida e você acabou desanimando achando que não tinha mais nada aí, tem, e é um resultado que vem mexer muito com os seus caminhos e te dá muito mais possibilidade. Isso também ajuda muito a virar a chave, porque tem a ver com o quanto a vida vai mudar a partir de um ganho importante que você tem aqui, tá? Então a gente percebe, até olhando novamente para o centro do jogo, onde nós temos essa runa Kenaz, a runa do elemento fogo, que traz a força espiritual, que traz motivação, que traz luz para os caminhos, clareza mental, né? O quanto ela está aqui nos revelando que você está experimentando uma nova fase de vida. E tem que saber, dentro dessa nova fase, às vezes trocar de casca, sabe? Trocar de pele. A gente se renovar, a gente se reciclar, faz bem, né? Dar uma arejada na forma de ver a vida, mudar o visual, mudar o cabelo, mudar um trajeto que você sempre passa por aquela mesma rua e faz do mesmo jeito. Começa a aplicar pequenas mudanças na sua forma de viver, porque isso vai te dar mais força de conexão com essa nova fase de vida que você tem. E muita coisa boa está aqui. Vamos voltar as runas para o saquinho agora e vamos dar uma olhada no que sai na sua tiragem. Só vamos resgatar alguns conceitos fundamentais aqui, tá? Um novo amor ou uma nova fase em um relacionamento, momento de colheitas para você, disrupção com o passado, sabe? Um basta em certas, às vezes, maquinações mentais, pensamentos repetitivos, sabe? Quando a gente ingessa a nossa busca, uma coragem também de viver isso, né? Uma grande espera aí que traz um resultado. Beleza, então só vamos fixar tudo isso para a gente tentar perceber uma conexão com o que vem na tiragem agora. A primeira runa que vem é da colheita já, para você aí, perto da runa branca. E aqui a gente tem a runa que fala
a respeito de pessoas que participam da sua vida. Então, nessa primeira linha das runas, na sua fase da tiragem aqui da leitura de hoje comigo, nós temos muito do que pode ser para você ao lado de alguém. E toda aquela parte que envolve espera, né, uma grande perseguição de vida sua, de um sonho para realizar, de um objetivo, de uma grande vontade. Vejo isso muito relacionado realmente à parte de estar com alguém, tá? Muito daquilo que pode ser com você contando com alguém ao seu lado, que vem para somar. Muito das colheitas, dos resultados que nós temos estão relacionados a isso, tá? Mas vamos lembrar que é assim, uma nova fase, um novo momento. Então, para as pessoas, por exemplo, perseguindo a ideia de voltar com alguém, de uma reconciliação amorosa, não é sobre reviver o passado, não é sobre ter aquela pessoa ao lado para se viver novamente tudo como era antes, tá? Muito cuidado com isso, porque você pode acabar caindo em um ciclo de repetições, tá? Passou o nosso patrocinador aí na avenida, né? Escapamentos Limitada. Mas tá bom, né? A gente transforma o barulho em piada, porque vai fazer o quê? Né? Tem uma avenida aqui, então é isso, né? Aqui é o seguinte, gente, olha, o que eu percebo para você, tá? Essa é a runa da colheita, traz bons resultados para sua vida, mas é uma runa também que te pede cuidado com a ideia de quanto você pode gerar para a vida ciclos de repetição. Fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, porque isso acaba trazendo um karma, onde a coisa enrosca muitas vezes. Então essa runa é sobre também o intelecto, a razão, a capacidade humana de ir além. Tá certo? Como nós vimos ali no lançamento. Realmente, o momento onde você tem que ter um desprendimento com algumas questões do passado, para não ficar rodopiando, né, dos mesmos assuntos, às vezes voltando para cutucar aquele assunto e tratar daquilo e de novo. Pensa assim, resolvido está, é daqui para frente. Trata-se de oportunidades que vêm agora e fazer valer o que está aí diante de você. Tá? Muito cuidado com padrões, ok? Padrões que a gente cria para a vida e que acabam, né, virando o quê? Muitas vezes ideias fixas, pensamentos repetitivos que nos colocam, aliás, no risco de obsessão, de a gente criar, né, para si o problema da obsessão espiritual, quando a gente trava o pensamento, né, numa coisa só, de um jeito só para ser. Então, tem que saber também viver rupturas, saber deixar para lá certas coisas, pronto, já foi, tá? Ó, aqui a própria espiritualidade traz essa importância para você, tá? Eu gosto muito disso, quando eu estou falando e o oráculo vai lá e abre dentro do que eu estou falando. Muitas vezes acontece isso quando eu estou nas leituras de tarô. Acontece com as runas também, porque a força do oráculo se apresenta independente de qual é a ferramenta utilizada aqui. Olha, então eu estava falando exatamente disso para você, né? A importância de romper com o passado, de viver desprendimentos, de saber viver rupturas, disrupções, quebrar, às vezes, a linearidade da vida, né? Perceber que a vida tem mais direções, que pode ser mais, não é de um jeito só, não é somente como se imaginou. Muito disso é o controle que a gente tenta exercer a respeito de tudo, e nós somos muito impotentes diante da vida, para ficar tentando controlar tudo o que acontece. Quanto antes a gente percebe isso, tá? Quanto mais rápido a gente percebe isso, mais rápido a gente tem mais chance de ser feliz também. Essa é mais uma virada de chave para você, tá? Essa runa traz a força da espiritualidade, que vem te falar exatamente sobre essa questão aqui, olha, que está em Hagalaz, que é sobre tudo que está fora do nosso alcance para ser controlado, e quanto a gente tem que aprender a fluir e não insistir em tentar fazer com que tudo continue sendo do nosso jeito. Isso especialmente em que área, em que assunto? Na parte de lidar com alguém, na energia dos relacionamentos que são apontados por essa runa aqui, tá? Então nós vemos que o espiritual traz um recado, é a espiritualidade conversando com você nessa hora, né? E trazendo essa visão. Olha, saiba viver desprendimentos em relação a coisas que precisam ficar no passado. Não tente controlar, não tente mudar as pessoas para servirem melhor a você. Saiba ver o outro como o outro é, não tente mudar. Às vezes a gente fica naquela
naquela visão, naquela ilusão, não, agora está comigo, vai mudar, vou colocar na linha. Peraí, gente, né? Será que um ser humano tem esse poder de achar que sabe o que é melhor para o outro e como o outro deve viver? Não, vai mudar porque está comigo. Peraí, né? Quem somos nós? Então, assim, é sobre aceitar o modo de ser do outro, é sobre, sabe, parar de querer exercer o controle nessa parte de relacionamento. Flui muito melhor dentro de uma aceitação aqui, tá? Essa é uma virada de chave importante para você nesse momento da tiragem. E para a gente fechar aqui abaixo, olha, nós temos um processo de renovação de vida acontecendo aqui para você, tá? Onde o desapego realmente é importante. Essa é uma runa que aponta muito para a ancestralidade, para os antepassados, para as nossas raízes, as nossas origens, a estrutura de vida que nós temos, toda a base que nós recebemos para viver, como nós somos educados, os valores que nós trazemos. Boa parte disso é justo a gente carregar, só que uma parte a gente tem que saber transformar, porque o mundo vai mudando e a gente tem que caminhar conforme a evolução do mundo. Não dá para a gente querer que os anos avancem e a gente continuar sempre ali com o mesmo procedimento, querendo fazer tudo igual, pensando tudo igual. O mundo mudou, né? A gente tem que acompanhar. Tem um monte de coisa acontecendo diferente o tempo todo. Então, essa runa traz renovação, traz uma energia realmente de reciclagem para a vida, de fertilidade, de um campo novo para mais sementes serem lançadas, gerarem mais frutos. E aqui tem um desprendimento com a coisa das tradições, o tradicional, os dogmas para a vida, o quanto a gente quer ficar colocando regra em tudo e a gente acaba virando caga-regra sem querer, né? Mas a gente faz isso, tem que ser do meu jeito, é como eu quero, é como eu estipulei, é como eu determinei, é como eu espero que seja, e se for diferente eu já faço birra, não saiu do meu jeito, então tá errado. Quem disse? Só saiu diferente. Não significa estar errado. Talvez eu estou errado de não ver como é que o mundo está acontecendo, tá? Se a gente não acompanha isso, sabe o que acontece? A gente fica naquela frase, no meu tempo que era bom. Que tempo? Não, antes o mundo era bom. Ah, é? Há 2000 anos colocaram um cara lá na cruz, você lembra? Né? E quantas guerras? Vai estudar história. Quais são as matérias que a história estuda? É a guerra aqui, é a guerra lá, é não sei o que, é o conflito. Isso sempre teve no mundo, sempre foi assim. O mundo sempre foi mundo. Então não tem essa de no meu tempo que era bom. É a cabeça que travou lá no passado. E a cabeça que travou no passado não vive presente. Estaciona no tempo, não conhece mais nada, não experimenta mais nada, não enriquece, não evolui, tá? Essa é uma runa que mostra você em um momento iniciático de transformação, de morte e renascimento, tá? Novos valores de vida estão sendo necessários como virada de chave para você, novas percepções. Essa runa que aponta para o que são os nossos dogmas de vida, tudo que que a gente considera tradicional, como a gente sempre foi acostumado, educado a viver, muito está aqui. E essa é uma runa que mostra muito disso se reciclando, se renovando, trazendo transformação. Então a gente tem uma ideia muito evolutiva aqui, de visão de mundo, né? O quanto a gente tem que se adequar aos novos conceitos, ao que é a experiência de estar sobre a Terra hoje, para a gente viver melhor o dia de hoje, tá? Então, isso funciona, né? Principalmente onde aqui a gente percebe? Na ideia de relacionamento, tá? Sobre poder estar com alguém, sobre poder desfrutar de uma companhia. Acredito que muito de uma revisão de conceitos relacionada a isso vai trazer muito mais chance para você ser feliz, muito mais possibilidades, tá? Vamos lembrar, voltando para cá, ó, cuidado com às vezes os certos padrões de vida que a gente cria. Sem a gente perceber, de um modo inconsciente, a gente acaba tentando viver como os nossos pais viveram. A gente quer ter um casamento como foi o dos nossos pais. Claro que há exceções, né? Tem gente que vai falar, não, pelo amor de Deus, né? Só eu sei que eu passei em casa, aquilo lá não quero não. Claro que isso acontece também, né? Nossa, Leandro, credo nada, isso é verdade, isso é vida, né? São casos e casos, histórias e histórias. Mas muita gente, independente disso, de um modo inconsciente,
Não vive a própria vida, vive a vida da mãe, vive a vida do pai. Tenta fazer o que já foi feito antes, ao invés de você perceber o que pode ser criado agora e que está aí, né, em totais condições para você criar agora. É sobre isso, é sobre essa presença, essa é a grande virada de chave aqui para você. Tá bom, gente? Então, essa foi a leitura da opção 1 da nossa Pedra Azul. Se você curtiu, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, fique à vontade para participar, é sempre um prazer, tá bom? A gente poder interagir aqui. Trazendo para a mesa agora, aqui a nossa Raulita branca, dando início à opção 2. Seu arcano, para a gente começar a falar de uma virada de chave na sua vida, percepções, direcionamentos, a justiça. A justiça é um arcano muito importante que vem reforçar aqui a nossa ideia de hoje com a virada de chave, porque ela fala do que é justo, do que é correto para a sua vida. A justiça divina acontecendo, trazendo o que é certo, colocando as coisas no devido lugar. Então, tudo que você tem a sensação de, poxa, sei não, tá esquisito pro meu lado, tô fazendo a minha parte, né? Aí você vai lá, oi Deus, sou eu de novo, né? Por que que tá rolando tudo isso daí? Cadê a minha parte aqui no mundo, né? Oi Deus, sou eu de novo, o que que tá pegando? Alguém me explica, por que que tá dando errado o que era para dar certo, sabe? Essa sensação de que tudo anda meio torto aí, poderia estar faltando essa vibração na vida, né? Agora é o momento então das grandes reparações, daquilo que é certo, e dentro daquilo que é certo, eu devo dizer, é um arcano que vem abençoar quem está fazendo a própria parte, né? Agora, para quem não está fazendo, está esperando o milagre acontecer, fica difícil, né? Ah, a justiça divina vai me amparar, mas o que será que é justo para você, sabe? Essa reflexão, ela beneficiar grandemente quem está ali realmente tentando dar o seu melhor a cada dia. Mas para quem não está querendo dar nenhum passo na vida, só esperando que tudo aconteça, fica mais complicado, tá? Mas a justiça no tarô, como o arcano maior, é a força da justiça divina, sim. Então é o momento do que é correto, do que é justo para você, das coisas funcionarem mais adequadamente, sabe? De parar de ter muita atrapalhação, interrupção, interferência no seu caminho. É você podendo cuidar das suas coisas, você podendo fazer andar ao seu lado. Momento que é assim, o que é certo, sabe? Então você vai descobrir que aquilo que vem para a sua vida agora é verdadeiro. É energia no seu nome, é bênção, é realização no seu nome, condiz com os seus merecimentos de vida, tá? Então esse arcano traz como virada de chave, sabe, essa grande energia. Agora, o que é certo e não tem choro. Então, você que está com a sua consciência em dia, você que sabe dos seus esforços, né? Sabe do quanto você está aí sendo a pessoa que caminha pelo certo, que não está atrapalhando ninguém, só está fazendo de tudo para ser feliz, como é de seu direito, tá aqui, a sua vez, tá? Esse é o arcano que mostra a sua vez. Então você pode decretar, pode afirmar comigo, que a justiça divina se faça. Se você é a pessoa que não tem medo, né? Quem não deve não teme. Então, se você é a pessoa que não tem medo, você decreta isso tranquilamente, que a justiça divina se faça. E aí você está conectando essa energia para a sua vida, para abrir os seus caminhos, para que você possa virar a chave e acessar as bênçãos no seu nome, tá? Vamos lançar as runas. Que o oráculo te traga orientações, revelações, direcionamentos, compreensão, conforto, clareza. Olha que interessante, uma situação que eu preciso comentar logo de cara. Eu sempre gosto de olhar, né, para o centro da mesa, para o centro do jogo ou para o que está ali perto da pedra que está inserida, ela te representa, tá? E
Eu falo de ser interessante porque essa runa caiu aqui, perto da sua pedra, runa da colheita, e essa runa estava aí também para quem participou da primeira opção da mesa hoje. Então a gente percebe que é uma energia assim que está acessível a todo mundo, poder viver as próprias colheitas. E no seu caso, aqui, gente, na atuação da justiça divina, a ideia de colheita, né? Perceba, aí onde eu falei, quem não deve não teme. Se você decreta sem medo que a justiça divina se faça, tá? Cada um colhe, complete a frase, o que plantou, né? Também. Então, é importante eu dar esse tom aqui, porque, né? De repente, para algumas pessoas, digamos assim, ah, Leandro, eu fui lá na sua leitura, você falou que era um momento para mim de colheitas, de resultados. Pois é. Só que quem plantou abacaxi não vai colher morango, né? Então, colheu, não dá para reclamar. Teve a colheita, só que depende do que foi plantado. Você, então volto a afirmar isso. Você que está com a sua consciência em dia, está vivendo, caminhando pelo seu, não está atrasando o lado de ninguém, você está num grande momento, tá? Onde nós vemos, inclusive, essa participação da justiça divina na sua vida, acelerando os processos aí para você realmente poder ter o que precisa ter, tá bom? É a sua colheita sendo antecipada pela energia dessa runa aqui. Nós temos essa ideia para você. Situações de vida que você está batalhando para conseguir sendo agilizadas e tudo se movimentando mais rápido do que precisaria ser em circunstâncias naturais, tá? Por quê? Porque isso é permitido. Por quê? Porque você tem merecimento para que seja assim, tá? A gente está interferindo no ritmo da vida? Não, o oráculo por si só não faz isso. O oráculo é uma leitura, é uma captação da energia, tá? Então não tema também. Ah, Leandro, eu tô aí, você não está mexendo no meu caminho? Não. A leitura de um oráculo não faz isso. Uma leitura é uma leitura, a gente está lendo algo, captando informações, não estou praticando magia, não estou fazendo procedimentos para mexer com a sua vida aqui. Então o que eu estou falando é o que está sendo, é sobre o que está sendo captado, tá? E nós temos essa informação das suas colheitas sendo antecipadas. Tudo o que você está perseguindo agora e que só você sabe da sua luta, os esforços que você vem tendo em direção a uma realização, tá? Isso vai acontecer antes do esperado. Então prepara, tá? Já prepara aí para você viver transformação, porque é exatamente sobre isso. Essa runa que está aqui, também pertinho da pedra que te representa, é o reflexo, tá? Das suas colheitas sendo antecipadas, os seus resultados sendo agilizados aqui, porque, volto a dizer, é justo que seja assim, é correto para você, tem merecimento aí, e essa circunstância te permitindo mudar de vida, mudar para melhor, tá? Onde nós vemos, tá? Essa situação aqui te dando uma abertura, ok? E aí, dentro dessa condição de mudança de vida, tem um desprendimento que acontece aí também, porque essa runa que está aqui, Hagalaz, ela traz a ideia de uma ruptura com algum padrão de vida, um padrão que talvez seja exatamente esse no qual você vem vivendo, que não é o que está te servindo mais. Serviu por um certo tempo, por bastante tempo, por anos, quem sabe, mas agora você está no momento onde você está dando um passo além na vida. Você lutou, você se esforçou, você preparou, por isso é que você tem as suas colheitas. E ninguém vive um período de colheitas para ficar na mesma. Isso significa prosperidade. E essa runa que está aqui, que também vem antecipar as suas colheitas, né? É uma agilidade aqui na situação, também é uma runa que proporciona mudança de vida para você, tá? E mudança rápida acontecendo, isso rompe aqui com uma estrutura de passado, com uma antiga forma de viver, tá? Você tem Hagalaz perto de Ingwaz aqui que vai trazer, sabe, realmente uma etapa de vida sendo finalizada para você, onde uma transformação acontece, um novo caminho se abre, certo? E aí, o que acontece? Você vai lidar com o desconhecido, de alguma maneira, tá? E o que acontece com muita gente lidando com o desconhecido? O temor, né? É aí onde muita gente quer ficar exatamente onde está, quer viver exatamente como sempre viveu, porque é assim que eu conheço, foi assim que eu aprendi. Isso tem um nome
que costuma ser zona de conforto, né? Só consegue ir além quem se permite ir além. Só consegue ir além quem tenta ir além. Quem desperta em si esse desejo para poder saber que a vida pode ser mais do que tem sido, tá? E aqui eu noto, né, exatamente essas runas trazendo essa sensação, né, dos medos que podem ser, lidar com o diferente, mas você não estando só aqui nesse caminho que está se abrindo para você não, tá? A gente tem uma situação aqui de você não passar aperto, de você que principalmente está querendo promover mudança. Poxa, Leandro, tô cansada, tô cansado da vida que eu levo, do lugar que eu moro, das pessoas com quem eu convivo. Eu queria ter a chance de recomeçar, ter a minha própria vida, estar no meu canto, sei lá, mudar de cidade, experimentar uma realidade diferente. Então você tem total possibilidade disso aqui. Essa mudança de vida pode ser uma grande virada de chave para você. Você está querendo isso? É para você, tá? Se você está querendo, se você não está, então beleza, né? A nossa leitura é coletiva, então é você vendo aí que pontos conectam com a sua energia, o que ressoa, né? Mas sempre tem gente que realmente está querendo, está desejando mudar de vida, ou mudar de cidade, ou mudar de casa, mudar para melhor, um lugar melhor para viver, mudar de carro, né? Alguma mudança, a galera, né? Eu posso dizer assim, porque é sempre muita gente, a galera está sempre desejando dar um passo a mais, alcançar a melhoria. É sobre isso. E às vezes quando a gente vai dar esse passo, a gente experimenta o temor diante do desconhecido. O que as runas mostram aqui? Apoio para você, tá? Nessa circunstância. Então, esse é um ponto também para te encorajar, até porque a justiça divina te ampara, para você dar aí os seus melhores passos, para você finalizar etapas de vida, para você realmente experimentar um novo patamar. Aí, aqui eu tenho no centro do jogo para você, tá? Uma situação que envolve relacionamento. Essa runa mostra a participação de alguém na sua vida. A gente pega um pouquinho da runa que abre para lá. Maior abertura de alguém com você, maior abertura para viver uma relação, maior abertura de caminhos no amor, certo? Onde tem aqui o que pode ser uma nova experiência amorosa, que é muito forte para se viver, que tem uma chance muito grande aqui de se firmar, tá? Alguém que surge na sua vida e que muda tudo, assim, que mexe com você e, sabe, alguém que aparece meio que sem ser convidado, mas e sem estar sendo esperado, mas vem para ficar. E quando você vê, já tá junto, porque era aquela coisa que era para ser, sabe? A gente usa muito essa frase, né? Era para ser. Tem coisa que é assim mesmo. Tem gente que você conhece e parece que, assim, conversou uma vez, parece que já é íntimo, né? Ao passo que tem pessoas com quem nós convivemos durante anos e é aquela pessoa que parece que é sempre um estranho ao nosso lado. Não é curioso isso? Não acontece? Então, o que nós temos aqui é exatamente a situação de alguém que surge, tá? E que te dá essa sensação, poxa, parece que a gente já se conhecia, tá? Isso conectando uma nova experiência a alguém que vem para ficar. Isso para quem assim está procurando alguém, né? Se isso cabe no seu contexto. Você participando comigo, veja que eu vou sempre tendo cuidado de buscar adequar a interpretação rúnica a diferentes contextos, né? De vida, porque para a gente não impor uma energia, tá? Então, para muita gente isso é desejável. Agora, talvez você goste muito de alguém. E aí o que você gostaria de poder ter como informação aqui numa virada de chave seria um favorecimento maior nos seus caminhos afetivos, envolvendo mais possibilidades com quem você gosta, e não precisar descartar isso e alguém surgir na sua vida, talvez você não esteja disponível a isso, tá? Apesar que eu te digo, não custa, tá? Mas de toda forma, né, se for muito importante para você experimentar uma melhoria num relacionamento que está complicado, uma abertura de quem fechou as portas na sua cara, sabe? Isso acontece, gente que está afastada, gente que bloqueou, que não está querendo assunto. A gente tem aqui uma melhoria de uma relação, tá? Essa runa aponta para energia de dias melhores, a runa do sol está aqui.
a gente tem essas duas runas combinadas trazendo muita luz para um relacionamento, que é simbolizado por essa runa aqui, tá? Então, dias melhores numa relação, abertura, às vezes uma brecha que você tá aí esperando que alguém por quem você tem um grande sentimento possa te dar. Isso acontece também. Nós temos aqui, tá? O que mais que eu tenho para conversar aqui com você olhando para as runas? Vou precisar movimentar essa daqui, só para a gente checar, tá fechado. Aqui veio por baixo, não é do seu jogo, então nada digno de nota aqui nesse cantinho, tá? Me chama a atenção o que está aqui, que eu ainda não falei com você, né? E aqui nesse conjunto de runas eu tenho a seguinte situação, olha só. Presta atenção no que eu vou dizer agora, tá? Por quê, gente? Aqui eu tô vendo a participação, né? E eu vou ter até um pouco de cuidado para falar isso, né? Porque para algumas pessoas às vezes acaba sendo um pouco delicado. Envolve família, envolve pais, pessoas mais velhas, tá? Mas eu tô vendo aqui, né? Exatamente essa circunstância, né? De alguém mais velho da família, muitas vezes a energia de pai, de mãe, sabe? De alguém que às vezes a gente está precisando cuidar, né? O quanto isso pode dar uma atrapalhada nas circunstâncias que estão aí. Então é um ponto de atenção, tá? Eu acho que tem uma necessidade de virada de chave no sentido de perceber como lidar, né? O quanto às vezes a gente deixa de viver o nosso por conta das questões de casa, dos problemas de casa, de pai, de mãe, de família, né? É muito comum, sabe, quando a gente está ali e pro nosso lado flui, só que aí você não pode, você acha que assim, caramba, parece que eu não posso ser feliz, porque a felicidade desponta para você, aí vem um problema de família, quando você deu um passo à frente na vida, vem a sua família e quer te fazer voltar dois, né? Então eu vejo essa situação aqui, tá? Então é o ponto que eu falei, que tem que tomar um pouco de cuidado para abordar, pode ser delicado. Não estou falando para ninguém abandonar pai e mãe, para virar as costas para a família, mas eu acho que tem uma necessidade de saber dosar melhor isso, sabe? Para que essas condições não fiquem tendo tanta interferência para cima de você, tá? A runa que está aqui, ela pede sabedoria para lidar exatamente com o que vem de família, dos mais velhos de casa, o quanto isso pode causar atrasos, né? E o quanto é importante aí, né, que você tenha cautela com isso e que você também saiba defender o seu lado dentro disso. Porque no que envolve família, a verdade é que se a gente deixar, a gente vira ali a curva de rio também. Estoura tudo em cima da gente e aí vamos viver quando? Tá? Então, uma virada de chave dentro disso envolve a forma de perceber, a forma de lidar, né? Uma coisa é colaborar, é cuidar, é dar uma contribuição. Outra coisa é carregar nas costas, tá? Então, para muitos de vocês pode ter uma percepção relacionada a isso, que vai também ajudar a forma de lidar com as coisas, exatamente para dar mais fluidez. Porque perceba, né? Você tem aqui um momento muito seu, né? A gente viu, momento de colheita, resultados antecipados, causando mudança de vida, trazendo ruptura com padrões, chance de você experimentar o novo, sabendo que tem apoio diante do desconhecido. Então isso é assim um ponto encorajador do oráculo para você se lançar, sabe, no sentido de viver as suas vontades, promover as mudanças que você deseja. Tem muito aqui de uma experiência afetiva para desenrolar positivamente, seja com alguém que surge sem você estar esperando e vem para ficar, seja a melhoria de uma relação, tá? Então tem que saber administrar o lado familiar, para você não ficar sem tudo isso que está no seu nome. Por quê? Porque é justo para você, porque é correto, porque você tem merecimento. Só que se você não faz valer o que você tem merecimento para viver, simplesmente você não vive, tá? Então é a sabedoria para contornar algumas questões aí também familiares. Tem uma chave a ser virada na forma de perceber e lidar com isso, tá bom? Bom, o que a gente faz agora? Vamos voltar as runas para o saquinho e vamos tirar agora. Vamos para a tiragem, alcançar mais ideias.
Olha, aqui vem para você orientado a coragem de viver o novo, tá? A coragem de viver o novo. Tem caminhos abertos para você seguir, certo? Tem vitória para você experimentar. E para isso é você tomar as rédeas da sua vida, você no controle, você no comando, tá? E seguindo, olhando para o seu caminho sem abrir mão dele. Se ao mesmo tempo, né, de repente você é alguém que tem responsabilidades com outras pessoas, com familiares, com pessoas mais velhas principalmente, tá? E você tem que lidar com isso, também você não pode abrir mão do seu caminho. Então é o tipo de ajuda, o tipo de colaboração que a gente pode dar, que a gente tem a oferecer sem a gente se prejudicar, porque no fim das contas a gente não pode culpar ninguém. São as nossas escolhas. No fim das contas, são sempre as nossas escolhas, tá? E sabe um risco que tem, gente? Preciso falar nessa hora, tá? E aí, né, eu peço licença de novo para falar, porque pode ser meio delicado novamente, envolvendo família, envolvendo pessoas mais velhas, tá? Que é assim, às vezes você faz, você cuida, você ajuda, aí você se priva de um monte de coisas da sua vida, cancela coisas, deixa de viajar, deixa de curtir porque estava lá, alguém precisou, era você que estava lá. Num belo momento, num calor de uma discussão, às vezes você vai falar, mas e o quanto eu fiz? E sabe que as pessoas de repente mandam na sua cara nessa hora? Foi você que escolheu estar aqui, ninguém mandou. Aí nessa hora você quer pegar um, né? Você fala, o quê? Então é aquela sensação de não ter os esforços reconhecidos, né? Sabe? Por isso é que as nossas escolhas é que contam no final. Por quê? Você faz pelo outro, no fim das contas o outro ainda pode mandar essa na sua lata, né? Não te mandei fazer nada, foi a sua escolha, não te amarrei aqui para me ajudar, pedi ajuda, você veio, né? Foi uma escolha, não deixou de ser. Então a gente tem que saber também, né, não abrir mão do nosso, né? A gente tem que saber criar a nossa própria trajetória, não fazendo as pessoas também dependentes de nós, tá? Isso é fácil? Nem sempre, mas são as escolhas, né, que a gente tem. Aqui a gente tem exatamente a situação, tá? Dos caminhos disponíveis a você, vitória para você experimentar, mas você realmente no comando das coisas, tá? Dentro da parte de relacionamento, essa primeira linha de runas ainda mostra a situação de um acordo para acontecer, sabe? A gente tem aqui uma vitória judicial para quem tem questões na justiça, tem ganho de causa para você, tá? Se não for algo muito favorável a você, tem acordo possível, dá para você então ainda, sabe, beliscar alguma coisa ali. Brigas de relacionamento, entrar num acordo, brigas superadas. A gente tem essa informação, sabe? Mesmo para quem acha que está muito difícil, então na hora do lançamento, onde nós vimos, né, uma melhoria de uma relação ali, Leandro, mas no nosso caso azedou, porque, enfim, a gente tem aqui uma briga superada. Tem uma virada de chave também na forma de lidar com isso. De ambas as partes aí, tá? Avançando na sua leitura, vamos colocar mais uma linha aqui. Ali na segunda, a gente tem uma força de realização muito grande nos seus caminhos, tá? Para você se estruturar, para você conseguir ter uma estrutura melhor emocional, material, estruturar o seu relacionamento, estruturar a sua carreira. A gente tem aqui você conseguindo ter mais alcance. Sabe uma sensação de repente chata que acompanha a gente na vida, que é assim, um monte de coisa que a gente quer e não pode? Aqui é sobre você ter mais poder de alcance nessas runas, mais força de realizar. Então, sabe o que é uma virada de chave importante para você aqui? Trabalhar o conceito da vontade, da ambição. Você tem o direito de querer, de trazer para si mais ambição. E ambição não é ganância, são coisas diferentes. A ambição é o desejo de conquistar, é a consciência de saber que você pode mais, que você tem o direito de viver melhor, de ter mais. Então é sobre isso, tá? Você tem essa força para ter um alcance maior na vida aqui.
Você já percebeu que para isso também você precisa direcionar mais da sua energia ao seu próprio caminho. Novamente estão em jogo as escolhas que nós fazemos, né? O quanto às vezes a gente escolhe sacrificar por alguém, e são as nossas escolhas, temos que lidar com os resultados dela. Não quero mais, né? Beleza, tá tranquilo. Tá errado? Você vai carregar a culpa? Não, é certo, é correto, é hora do que é certo, tá? Justiça divina tá aqui, colocando as peças no devido lugar, sabe? Então, se tem às vezes quem está se escorando em você, se tem gente que está passando, está querendo passar a própria cruz para você carregar, não, não dá. Cada um tem a própria, né? Fica com a sua aí porque eu tenho a minha, entendeu? Então é esse momento do que é certo, cada um com a sua carga, cada um com o seu peso ali, cada um com o resultado das suas escolhas, certo? E aqui nós temos a vida se abrindo para você. E olha por que é importante você trazer a consciência que está nessa runa aqui, que é a runa do Sol, que, entre outras coisas, ela traz, né, assim, uma luz para o entendimento, uma clareza mental, quanto a como você pode viver melhor. Aí vem o sentido da vontade, da ambição, para a gente conectar a força de realização e querer viver melhor, poder ter um carro melhor, poder ter uma casa melhor, sabe? E aqui abaixo, o que eu estou percebendo? Um pouco de crença limitante nesse sentido, tá? Porque a vida dá caminho, dá possibilidade, e essa runa aqui acaba cumprindo um papel assim, será que é para mim? Tem uma hesitação, tem uma cautela no sentido de, não sei não, abriu, mas eu preciso verificar, sabe? E não, gente, os resultados de vida estão aí, tá? Então, é sobre não hesitar em viver o que a vida sinaliza como méritos seus, possibilidades ao seu alcance, tá? Então uma virada de chave nisso também. Às vezes a gente fica num conformismo, né? Eu preciso pagar minhas contas ali e tá tudo bem, se sobrar um pouquinho sobrou, tá tudo certo, né? Tá ruim, mas tá bom. Para com isso, tá? Aqui a gente percebe um alcance maior para a vida, e isso é do seu direito. Você tem merecimento para isso, é sobre acreditar, é sobre trabalhar essa ambição, conectar essa vontade de querer mais e você poder se estruturar, viver melhor, mais conforto, mais ao seu alcance, mais recurso, sabe? Mais plenitude, mais abundância. Isso é justo para você, sabe? Só que assim, você percebeu, né, que para isso também, que é uma grande virada de chave na sua vida, é importante que você se priorize. É importante que você talvez reveja a forma, né, de conviver com família, com os pais, com os mais velhos, com quem depende de você, como é que está esse lado aí. Pode ser que a vida precise de algum ajuste nesse sentido, sabe? Para você ter um sentimento de que está valendo para você. Porque senão a sensação constante de que todo dia está sobrando para você, você está carregando uma carga aí, uma cruz maior do que precisava, uma hora dá ruim, né? Então a gente tem que fazer valer, se esforçar, né, para poder experimentar o sentimento de que está valendo a pena, de que a gente ajuda, a gente colabora, contribui, mas espera aí, tem que estar valendo a pena para mim. Se não estiver, olha, né, a corda estoura, tá? Então não precisa chegar a isso, não deve chegar a isso, né? Aqui o seu oráculo de hoje trouxe todo um entendimento, toda uma visão a respeito, tá? E a runa que fechou aqui para você, nessa parte aí da tiragem, é a runa com a qual a gente começou a leitura. Quando eu fiz o lançamento, ela estava ali, pertinho da pedra, e eu já falei, você está no momento de colheita. Os seus resultados ao seu alcance, inclusive muito do que levaria um tempo maior sendo antecipado, você podendo adiantar a vida. Essa runa começou e terminou a conversa de hoje com você. Então, estabelece bastante do seu foco aqui, ó, porque é uma runa que vem aqui para mostrar o quanto de coisa boa está no seu nome, mas o quanto depende de você também para alcançar tudo isso, tá? Porque as pessoas não vão vir te entregar, é sobre você ir atrás para conquistar e aí dá tudo certo, tá bom? Fazer por onde? Gente, curtiu? Essa foi a sua leitura.
a conversa que aconteceu aqui com a Raulita Branca na mesa. Se foi importante, se te trouxe visão, se te ajudou a virar a chave de algumas coisas, né? Se as previsões que aconteceram aqui, elas trouxeram uma energia, enfim, se as runas de hoje contribuíram com a sua jornada, deixa o seu like, se inscreve no canal se você está fazendo a sua primeira participação. Vai ser um prazer contar com você aqui junto com a gente, tá bom? Se tiver algo a dizer, use o campo dos comentários. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Gratidão pela presença, um beijo e até a próxima.